Graça e paz a todos, que alegria poder estarmos aqui na viração do dia, nesse encontro nosso de jejum e oração, com esse propósito maravilhoso de juntos estarmos buscando ao Senhor, crendo que aquilo que precisamos vem de Jesus. Temos dito que tudo começa com Jesus, passa por Jesus e termina com Jesus, e nós precisamos dele em nossa vida para todas as coisas. E o Senhor nos ensinou a importância do jejum e da oração. É através do jejum e da oração que portas são abertas, que milagres acontecem, que o agir de Deus, ele é poderoso na terra, que ele tem liberdade para agir na terra, em nós e através de nós. E eu quero começar esse tempo agora já com oração. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor por estarmos juntos na viração desse dia, te apresentando este nosso propósito de estarmos durante 30 dias, e hoje é o primeiro dia, aonde estaremos com a Tua igreja, orando, clamando, intercedendo, mas também Te adorando, desenvolvendo hábitos saudáveis de entrar em comunhão com o Senhor, de estar na presença daquele que vive, daquele que reina. Que hoje, Senhor, seja um dia propício para isso. Que o Senhor possa encontrar nos nossos corações espaço para trabalhar, para falar conosco, para ministrar. Cada um dos meus amigos, irmãos e irmãs, que eles possam, Senhor, encontrar em Ti a resposta para os seus questionamentos, a solução para os seus problemas, a cura para todo e qualquer tipo de enfermidade, a libertação para qualquer tipo de opressão, a instrução e a sabedoria para a solução de qualquer tipo de situação ou de circunstância, a fé do Senhor, para que eles permaneçam firmes em todo e qualquer momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora entrando no lar e na casa de cada um de nós, que a Tua glória seja, Deus, envolvida, que o Senhor nos envolva com a Tua glória, com a Tua doce presença, que possamos sentir a Tua unção, o frescor da Tua unção, sendo derramada sobre nós como foi derramada sobre a cabeça de Arão, e que através deste propósito de jejum e oração, Tu estejas promovendo unidade na Tua igreja, na qual é só uma. O Senhor não tem duas igrejas, o Senhor não tem duas noivas, o Senhor tem apenas uma, aquela em que o Senhor está preparando para o lindo casamento com o Teu Filho. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é que este tempo seja um tempo maravilhoso e glorioso na Tua presença, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos lá. Eu quero, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu quero trazer à sua memória, mais uma vez, os propósitos, as razões de nós estarmos em jejum, em oração, durante esses 30 dias. A palavra do Senhor fala que nós devemos conservar íntegro e irrepreensível o nosso corpo, alma e espírito, até a vinda dele. Colossenses, Paulo fala aos Colossenses, Paulo fala isso aos Tessalonicenses, e ele nos alerta de que o interesse de Deus não é apenas para com o nosso espírito, como um pai que, mesmo sendo mal, a Bíblia diz que nós, mesmo sendo maus, queremos dar o melhor aos nossos filhos, e nós nos preocupamos com todas as áreas da vida dele. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele quer saber de todas as áreas da nossa vida. Ele quer se envolver em todas as áreas da nossa vida. Na linguagem popular, ele quer se meter em todas as áreas da nossa vida. Espiritual, emocional e física. Então, tudo aquilo que está relacionado ao espiritual pode contar com Jesus. Tudo aquilo que está relacionado à sua alma, podemos contar com Jesus. Tudo aquilo que está relacionado ao nosso corpo, também Jesus se interessa. A palavra do Senhor tem a resposta para tudo. E Ele quer derramar sobre nós
todas as heranças celestiais. Eu quero, em nome de Jesus, incentivar a você a estar conosco durante esses 30 dias de jejum e oração. Tenho certeza absoluta que o Senhor vai marcar a tua vida e vai colocar um divisor de águas na tua história, em nome de Jesus. Então, para o nosso espírito, qual é o propósito de nós estarmos orando e jejuando durante esses 30 dias? Para o nosso espírito, é para que o Senhor nos dê edificação espiritual, para que Ele nos fortaleça, Ele nos edifique, Ele nos faça crescer espiritualmente, Ele nos dê maturidade espiritual. A gente tem dito, queridos, que os nossos inimigos, eles foram forjados há muito tempo. Satanás, por exemplo, e os seus demônios, eles foram treinados nos céus. E a minha pergunta para você é: como está a igreja? Satanás, ele ficou mais fraco? Ele envelheceu depois de tantos anos? Não. E a igreja? A igreja já amadureceu? O propósito do jejum é que, através da edificação espiritual, nós consigamos ser edificados no Senhor, fortalecidos no Senhor, amadurecidos. Jesus vem buscar uma igreja madura, não uma igreja criança. Jesus vai casar com uma noiva madura, adulta, não adolescente. Então esse propósito é muito importante. Ao longo dos dias desta live, que estarão acontecendo todos os dias, tanto de manhã às 6 da manhã, quanto à tarde às 18 horas, a gente vai revelando e falando para você, explicando cada um desses propósitos, tá certo? Você tem acesso a todos os propósitos no nosso link descritivo de cada live dessa, tá bom? Você pode ter acesso a todos os propósitos e estar comprometido conosco em orar, em clamar ao Senhor, para que na tua vida e através da tua vida, a igreja de Jesus cresça no espírito, na alma e no corpo. Um propósito que eu quero citar aqui para a nossa alma é a humildade. Esse mês, inclusive, de junho, a nossa comunidade vai estar conversando todos os domingos sobre humildade. Quais são os caminhos para a humildade? Quais são os obstáculos que nos impede de viver uma vida em humildade? Humildade é um assunto fácil de falar, mas ao mesmo tempo complicado, porque falar de humildade pode transparecer que a pessoa que está falando está mostrando o orgulho de ser humilde. Não é esse o propósito. O propósito é nós revelarmos em Jesus como Jesus foi humilde, como Jesus exerceu o seu ministério de forma humilde, como Jesus se relacionou com as pessoas de forma humilde, como o Pai se agradou de Jesus através e por causa da sua humildade, como eu e você podemos crescer também em humildade. E esse é um dos propósitos para o jejum, fazer com que a nossa alma ela alcance esse nível de humildade. Um dos propósitos também para o corpo, já que o jejum também ele traz benefícios para o corpo, é trazer uma limpeza interior ao nosso corpo, tá certo? A gente inclusive quer tratar esse assunto com muito carinho, porque o nosso corpo, ele é peça fundamental para o reino de Deus. Não sei se você sabe, mas sem o nosso corpo, o nosso espírito não pode estar na terra. Nenhum espírito humano pode habitar na terra sem um corpo. Então o corpo é fundamental para o plano de Deus para a humanidade. Então o teu corpo é importante para Jesus. E Ele quer ver o teu corpo vivendo de maneira saudável, não debaixo de enfermidades. Lembre-se, Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E você já tem acesso legal à cura em Cristo Jesus. E nós iremos estar orando e clamando por isso durante esses 30 dias. Para vivermos e experimentarmos estar em um ambiente de uma família saudável, de uma casa saudável, em uma igreja em que prima pela saúde física também. Legal? Um ponto importante que a gente já quer aproveitar aqui e dar uma dica é quanto ao entregar o jejum. Quando nós formos entregar o jejum, antes de ingerir qualquer tipo de líquido ou alimento,
é importante que a gente tenha o hábito certo. E ao longo desses dias, a gente também vai estar ensinando você sobre como está, depois de entregar o jejum, quais as refeições ideais, quais os líquidos, quais os passos importantes que você tem que tomar para manter e levar o teu corpo para um nível de saúde agradável, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus? Esse mês de junho, nós temos como desafio meditar no livro de Daniel. Nós estaremos conversando sobre o livro de Daniel e todos os dias, tanto pela manhã quanto pela tarde, nós estaremos lendo em torno de 3 a 5 versículos no livro de Daniel, capítulo por capítulo, sem pressa, e nós estaremos explorando as belas revelações do Senhor a esse grande servo dele e como eu e você podemos usufruir e aprender com este grande homem de Deus e o que Jesus quer nos falar através dessa história. Lembre-se, todos os livros do Antigo Testamento, eles sempre vão apontar para Jesus. O Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento e o Novo Testamento, ele é sombra da eternidade, mas cada um dos 66 livros bíblicos aponta para Jesus e este livro também aponta para Jesus e aqui tem preciosos ensinamentos de humildade, inclusive, que a gente vai poder extrair, tá? Vamos lá, hoje pela manhã às 6 horas, se você não acompanhou a live da manhã, você ainda pode acessá-la, está gravada. E agora, pela manhã a gente viu no capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, e agora a gente vai ver do verso 7 ao verso 9, tá bom? Vamos lá? Aqui diz assim: entre eles estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, no verso 6. E o verso 7, que é o que a gente vai ler, diz assim: o chefe dos eunucos lhes pôs novos nomes. A Daniel, que significa Deus é meu juiz, o de Beltesazar. A Ananias, que significa Jeová cobriu, ele colocou o nome de Belatsu protege sua vida, ou seja, um deus babilônico protege a vida de Beltesazar. Ananias, que significa Jeová cobriu, ele deu o nome de o Deus do decreto do Deus Lua. E o de Sadraque, ele deu o nome de... E a Misael, que se chamava Misael, quem é igual a Deus, ele deu o nome de Sadraque. E a Misael, deixa só eu corrigir aqui, queridos. Deixa eu ler de novo aqui o verso 7, para todos nós entendermos melhor. Então, vamos lá. O chefe dos eunucos lhe pôs novos nomes. A Daniel, o de Beltesazar. A Ananias, o de Sadraque. E a Misael, o de Mesaque. E a Azarias, o de Abdinego. Então percebam que o nome dos amigos de Daniel eram Ananias, Misael e Azarias. E os 4 passaram a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então os 4 nomes apontavam para Deus, exaltavam e glorificavam o nome de Deus. E quando eles assumem a identidade babilônica, o mundo babilônico tentou mudar a identidade deles. E ao invés de Daniel se chamar Deus é meu juiz, com esse significado, quiseram mudar a identidade de Daniel para Belatsu protege sua vida. E a Ananias, que se chamava Jeová cobriu, quiseram mudá-lo para Sadraque, que significava decreto do Deus Lua. A Misael, que significava quem é igual a Deus ou quem é como Deus, quiseram mudar o seu nome para Mesaque, que significava o Deus da Lua. Ou melhor, é isso, que significava o Deus da Lua. E a Azarias, aqui que o seu nome significava Jeová é o seu auxílio, ou Jeová o ajudou, mudaram para Abdinego, que significa servo de Nego, que também era um deus adorado, um ídolo da Babilônia. E queridos, nesse verso nós entendemos que
existem planos muito perniciosos das trevas em querer mudar a nossa identidade. Sabe? Geralmente a nossa identidade, ela procura ser abalada. Satanás procura abalar a nossa identidade, quem de fato nós somos, quando passamos por provações, quando passamos por lutas. Terceiros tentam chegar até nós e nos acusar, tentam chegar até nós e apontar os nossos erros. E geram em nós pensamentos e entramos em crises pessoais. Mas o Senhor está querendo nos dizer hoje que o propósito dele não é que a gente tenha a nossa identidade alterada. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. O livro de Efésios, Paulo nos diz que ele nos deu o seu próprio nome. Olha que poderoso. Então hoje, no teu sobrenome, o teu último sobrenome é de Cristo. Hoje eu me chamo Leônidas de Cristo. Você se chama Lorena de Cristo. Você se chama Ana de Cristo, Débora de Cristo. Todos vocês que estão nos acompanhando, Sandra de Cristo, Karine de Cristo, todas vocês pertencem a Cristo. A identidade de vocês está em Cristo Jesus. Nunca aceitem, nunca permitam que alguém diga quem você é, a não ser aquele que criou você, a não ser aquele que ama você com amor perfeito, ok? E esse ensinamento é maravilhoso, porque muitas vezes dentro da nossa alma existem mentiras e enganos, e durante este período de jejum nós estaremos orando para o Senhor estar identificando se dentro de nós existem identidades falsas. Quando nós andamos com identidades falsas, nós acabamos apresentando essas identidades falsas por onde nós vamos. Então, muitas vezes nós temos um comportamento alterado, falamos de maneira diferente, nossos hábitos, nossos costumes não estão alinhados com a nossa identidade. Desculpa. Mas durante esses 30 dias, eu creio que o Senhor vai estar aperfeiçoando a mim e a você e nos levando a viver a verdadeira identidade de Cristo Jesus. E aqui o verso 8 continua. Daniel tomou a resolução em seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que não fosse obrigado a contaminar-se. É interessante que esse texto diz que Daniel e seus amigos tomaram a firme resolução, ou seja, tomaram uma única decisão, fincaram um pé e não voltaram atrás. E qual foi a decisão? Nós não iremos nos contaminar com os manjares do rei. Isso significa para nós, queridos, que muitas vezes estão diante de nós muitos banquetes. Um dos inimigos que nós enfrentamos é esse sistema mundano. E esse sistema mundano, ele nos oferece coisas terríveis, coisas perniciosas. Eu hoje, por exemplo, estava conversando com alguns adolescentes sobre uma prática que estão tentando implantar e dizer que vai ser comum e que nós temos que aceitar, que é essa prática do nudes, de aceitar que nossos jovens, adolescentes, adultos, troquem mensagens mandando partes do seu corpo. Isso é fruto de um sistema mundano. E nós, eu e você, temos que estar firmes no Senhor para não aceitarmos nenhum sistema do mundo, nenhuma cultura deste mundo pernicioso, caído, dominando as nossas mentes, dominando a nossa casa, dominando a nossa vida. Então, o nosso desejo é que em cada momento de oração você possa estar dizendo: Senhor, sonda a minha vida, sonda o meu espírito, sonda a minha alma, sonda-nos, Senhor. E se o Senhor identificar em mim qualquer sistema do mundo operando dentro de mim, na minha casa, por favor, Senhor, vem com a tua intervenção, opera. Queridos, nosso propósito de jejum é entender que só o poder de Deus é capaz de nos trazer libertação, transformação, cura. É só Ele que tem o poder.
E é através deste processo de jejum e oração, em santificação, que a gente crê na intervenção divina para nos fazer mais do que vencedores. Então, durante este período de jejum, eu quero que você esteja sempre atento, sempre sensível à voz do Espírito Santo, quando ele estiver direcionando você e mostrando a você qualquer sistema do mundo operando na tua casa, operando na tua vida. Não perca tempo, anote, registre e leve isso em oração ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar no controle. Ele é o nosso pastor por excelência e ele vai estar no controle de todo este processo de oração e jejum que você vai estar fazendo. Amém? E aí, para nós concluirmos aqui no verso 9, diz assim: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão da parte do chefe dos eunucos. Isso aqui é poderoso, queridos. Lucas diz que Jesus ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Desculpa, o que significa crescer em graça? Crescer em graça, achar graça diante dos olhos de Deus, diante dos olhos das pessoas, significa alcançar o favor, alcançar aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos, aquilo que pedimos. E Daniel, ele propôs no seu coração, antes de tudo, acima de tudo, temer a Deus e não temer a homens. Servir ao seu Deus e não servir a homens. Não aceitar a identidade dos deuses babilônicos que queriam implantar neles, mas submeter-se exclusivamente ao Senhor. E uma forma que ele provou isso, não apenas em teoria, mas na prática, foi não alimentar-se dos alimentos que eram consagrados aos ídolos. Daniel permanecia firme no propósito diante de Deus e ele levou isso ao eunuco. E Deus olhou e atentou para o propósito do coração de Daniel e fez com que ele achasse graça diante do chefe dos eunucos. E para este homem, para Daniel e seus amigos, este homem concedeu o favor de não dar a eles os alimentos e as iguarias dos reis. Isso é poderoso, queridos. Isso fala para mim e para você que quando eu e você estamos com o coração firmado no Senhor, mesmo diante de circunstâncias onde nós estaremos sendo provados, ou tememos a homens ou tememos a Deus, quando nós decidimos temer ao Senhor, Deus, ao seu tempo, vai exaltar e glorificar o seu nome na nossa vida. Vai mostrar que nós tomamos a melhor decisão. E eu quero dizer que o Senhor vai te preparar durante esses dias para te dar a capacitação, o poder e a unção para sempre estar tomando a melhor decisão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos ao Senhor nessa hora. E te pedimos que a semelhança de Daniel, de Ananias, de Misael, de Azarias, o Senhor esteja fazendo com cada um de nós. Todos esses homens, Senhor, apontaram para Jesus. E a semelhança de Jesus, eles não se curvaram diante de deuses estranhos, não aceitaram as identidades falsas. Mas a semelhança de Jesus, eles ouviam exclusivamente a tua voz. E mesmo diante de homens dizendo que ele era um bastardo, ele sabia que ele era um filho amado, no qual o Senhor se alegrava. E a minha oração, Pai, é que o Senhor esteja firmando durante esses 30 dias a identidade do Senhor em nós. Que o Senhor esteja forjando em nós a mente de Cristo, nos dando os pensamentos de Cristo, nos dando os comportamentos de Cristo, nos levando a ter os estilos de vida que Cristo tinha, a ter, Senhor, a crença que Cristo tinha, a ter os comportamentos e os hábitos que Cristo tinha. De maneira, Senhor, que a nossa identidade não vai estar sendo flexível e nem levada por qualquer vento de doutrina. Senhor, queremos permanecer firmes no propósito de amar ao Senhor, de servir ao Senhor, de crescer no Senhor. Queremos, Senhor, permanecer firmes no propósito de não olhar para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer com os nossos olhos conectados em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, eu oro agora por cada homem e mulher, por cada
cada filho e filha do Senhor que está conosco neste propósito, que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando na vida deles, que todos aqueles que estão orando e clamando, todos aqueles, Senhor, que estão no nome, estão na lista de nomes destes, Senhor, por clamor, por intercessão, colocamos agora diante do Senhor, que o Senhor esteja trazendo salvação plena e absoluta para todas as áreas das nossas vidas. Aqueles que ainda estão debaixo das cegueiras e debaixo dos enganos das trevas, traz, Senhor, luz a essas vidas. Aqueles que estão passando por lutas, que estão passando por dificuldades, que estão, Senhor, a ponto de tirar a sua própria vida. Deus, a nossa oração é que o Senhor esteja intervindo e expulsando todo ídolo, todo Deus satânico, todo principado, Senhor, que existe, que está operando. Deus, agindo, Senhor, para trazer transtorno, para trazer morte para dentro dessa casa. Não permita, Senhor, não permita, mas que agora o Senhor intervenha com poder genuíno, com cura genuína, com transformação genuína, e que aonde há qualquer intervenção das trevas, os teus anjos entrem agora, de maneira sobrenatural, trazendo paz a esta família, trazendo paz a este homem, a esta mulher. Senhor, esses relacionamentos, todos os relacionamentos, Senhor, que possam ser saudáveis. Deus, a gente percebe no relacionamento de Daniel e seus 3 amigos, quanto eles estavam unidos debaixo do mesmo propósito. Senhor, faz isso conosco, faz isso com a tua igreja. Leva-nos, Senhor, a viver este propósito de unidade. Leva-nos a viver este propósito, Senhor, de estarmos firmados com um só coração, com uma só mente, com um só objetivo de alcançar em Ti a estatura de varão perfeito. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor nos prepare. Precisamos que o Senhor nos capacite. Precisamos que o Senhor nos edifique espiritualmente. Precisamos que o Senhor adestre-nos, Senhor, para todos os momentos. Precisamos que o Senhor trabalhe em nossa alma. Pai, se existe qualquer influência, qualquer domínio de orgulho em nós, se a carne está dominando e operando e influenciando a gente, Senhor, a viver uma vida de orgulho, de sofismas, de soberba, Deus, em um nome de Jesus, rompe com tudo isso. Liberta-nos completamente de toda a influência da carne, de toda a influência das trevas, de toda a influência desse sistema mundano. Queremos dizer, Senhor, que Babilônia não nos domina. Queremos dizer que nós não serviremos a Babilônia. Queremos dizer, Senhor, que nós só temos um Deus e a nossa pátria é a celestial. Pai, em nome de Jesus, faz o que homem nenhum pode fazer, intervém aonde homem nenhum pode intervir, entra, Senhor, com a resposta certa, no momento certo, da forma certa. Cria em nós, Senhor, um estilo de novo, um estilo de vida saudável. Dá-nos, Senhor, durante esses 30 dias, um aperfeiçoamento santo. Deus, nós já cremos que temos 100% da Tua vida dentro de nós. Nós já cremos que já temos 100% de Cristo Jesus dentro de nós. Mas sabemos que precisamos passar pela santificação, precisamos cada dia avançarmos de glória em glória, e durante esses 30 dias estamos certos que o Senhor, que tem começado em nós, trabalhado em nós, vai continuar trabalhando, porque o Senhor que começou a boa obra irá concluí-la. Queremos abençoar, Senhor, a vida de cada um nesta noite, e que eles tenham, Senhor, dias e momentos memoráveis na Tua presença. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, receba o sacrifício e o jejum que todos nós fizemos hoje para louvor da Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus, quero dizer que apesar de você estar se abstendo de alimentos naturais, é importante que, paralelamente a isso, você se mantenha em oração, você se mantenha um ambiente ao redor de você em oração. E aí você me pergunta, mas Léo, eu trabalho,
eu tenho uma atividade diária de pelo menos 8, 10 horas de trabalho e também vou estar em jejum nesse período. Como eu faço? É simples. Mantenha a tua mente sempre conectada e em adoração ao Senhor. Se possível for, coloque dentro daquele ambiente onde você está louvores ao Senhor. Conecte o teu celular, a tua internet, as tuas redes sociais a louvores ao Senhor. A meditar na palavra, a ouvir uma palavra, tá certo? E sempre estar com um espírito em oração, separando pelo menos, no mínimo, a cada 3 horas, um tempo de jejum e oração, tá bom? Um tempo de comunhão, um tempo de intercessão, um tempo de adoração. Ok, queridos? Um grande abraço, um beijo no coração de todos e, se Deus quiser, até amanhã às 6 da manhã.